Bom dia, hoje é dia 16 de agosto de 2020, domingo. Seja muito bem-vindo ao culto matutino da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Quero convidar você que nos acompanha para um tempo de oração, para um tempo de devoção, para um tempo de contemplação. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te anime, que o Senhor te sustente, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu quero convidá-la para cantarmos nesse momento uma canção de louvor e adoração a Deus. Vamos entoar o cântico que diz: seja o nosso louvor. Cantemos com alegria. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Eu quero conversar com você nessa oportunidade a respeito do texto do Salmo 25. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, no livro dos Salmos. Vamos proceder nesse momento à leitura de todo o Salmo 25 atribuído à tradição de Davi. Salmo 25, oração pelo auxílio divino. Diz a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor,
Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça por meio da tua palavra. Precisamos da tua orientação e precisamos que o Senhor nos anime, nos sustente. Pedimos a Deus a tua graça pelo país, sobre o mundo, sobre a cidade. Ó Deus, livra-nos de tantos males. Ó Deus, abençoa os que estão enfermos, abençoa os doentes, os que estão enlutados, os profissionais da saúde, aqueles que estão em grandes apuros por conta das dificuldades econômicas. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa situação. Abençoe os casais que não estão se entendendo. Abençoe as crianças que estão com tantas dúvidas por conta desse tempo tão atípico que estamos vivendo. Tem misericórdia e derrama a tua graça. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos revela de forma muito especial o relacionamento pessoal e responsivo de Israel para com o seu Deus. Vida com Deus não é algo mecânico, algo automatizado, não é algo pré-estabelecido, é convívio, é relacionamento, é contato. Deus não escolheu um povo como objeto mudo de sua vontade histórica, mas sim para o diálogo, para a convivência, para o relacionamento. O Salmo 25 pertence à tradição de Davi, ou seja, ele foi composto por Davi, importante personagem do Antigo Testamento. Pelo conteúdo do Salmo, pelo conteúdo do texto, podemos supor que o Salmo 25 foi escrito num período muito difícil e adverso da vida de Davi. Aliás, não faltaram momentos assim na biografia, na trajetória desse grande servo do Senhor. Aprendemos com isso que a vida é, na verdade, agridoce, composta por períodos doces e outros muito amargos. Nesse salmo domina a linguagem na primeira pessoa, expondo necessidades, e também na segunda pessoa, suplicando a Deus. O Salmo 25 retrata a vida como uma jornada muito difícil que nós não poderemos completar sem a ajuda, sem a assistência, sem o socorro que vem da parte do eterno Deus. Guarde isso no seu coração e na sua mente. Sozinho você não dá conta. Você não é independente, você não é autônomo. Por mais que você e eu desejemos isso. Mas a verdade é que nós não somos autônomos. Sozinhos a gente não dá conta. A gente precisa da ajuda de Deus. E a boa notícia é que Deus deseja nos ajudar.
Davi sabia que a vida não era fácil, contudo, ele obteve vitória em sua trajetória por ter se apegado a 3 grandes certezas. Davi tinha 3 grandes certezas e nós devemos ter também essas certezas no nosso coração. Eu quero dividir com você essas certezas que Davi tinha e que nós devemos ter hoje. A primeira certeza que Davi tinha no passado e que a gente deve ter hoje, no presente, é a seguinte: a ajuda de que precisamos vem de Deus. O nosso socorro é o Senhor, como afirma o salmista no Salmo 121. Aprendemos essa lição de que a ajuda de que precisamos vem de Deus nos 7 primeiros versos desse Salmo 25. Davi não quer perder tempo. Não quer perder tempo com ídolos, ele quer falar diretamente com Deus. Olha só como começa o Salmo 25: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Davi compreende que pode falar com o Todo-Poderoso Deus. Gente, esse é um grande privilégio. A oração é um santo privilégio. Nós, pecadores, gente indigna, podemos, através de Jesus, falar com o Todo-Poderoso Deus, com o Onipotente, com o Onisciente Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. A oração é, de fato, um grande privilégio e fazemos bem quando desfrutamos desse privilégio. No texto, a palavra elevar significa alguém que se dirige a uma pessoa situada em um lugar mais alto. A ideia do texto é que Davi levantou a cabeça, elevou os olhos para falar com Deus. Do gesto corporal passa-se ao símbolo espiritual. A pessoa que crê em Deus é aquela pessoa que compreende a sua finitude e que compreende a infinitude do ser de Deus. A pessoa que crê é aquela pessoa que sabe que é pecadora, que é pequena, que é indigna, mas essa pessoa sabe também e conhece esse Deus que é grande e que é grande também em misericórdia. Como começo de oração, não existe o que se retocar ou melhorar no verso 1 do Salmo 25. Num dos momentos mais sombrios e difíceis da sua vida, no meio de muita pressão e de grandes perdas, a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar o coração de uma pessoa. Só Deus pode reerguer uma pessoa, reorganizar, rearranjar o interior de uma pessoa e torná-la mais uma vez uma pessoa disposta, uma pessoa alegre, uma pessoa forte. Só Deus pode recuperar o ânimo, o fôlego existencial de uma pessoa. Só Deus pode transformar o pranto em dança. Portanto, Deus pode e deseja reanimá-la nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Davi afirma sua fé em Deus e o seu desejo de glorificá-lo em todo o tempo. Davi compreende ainda que precisa da sabedoria de Deus para tomar a decisão certa, a fim de se esquivar das armadilhas deixadas por pessoas ruins e para alcançar seus objetivos e seus sonhos. Ao orar, Davi não pede apenas sabedoria, ele implora também por discernimento para compreender a vontade de Deus. Davi entende que precisa conhecer o caminho de Deus para encontrar o seu próprio caminho. Chama a sua atenção para o versículo 4 do Salmo 25, que diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O salmista tinha desejo, tinha fome pela vontade de Deus. Qual vontade você deseja mais? A sua ou a de Deus? Qual é a vontade que nós desejamos mais, a nossa ou a vontade de Deus? Muitas vezes reduzimos a oração
e a vida devocional a um conjunto de momentos onde expomos nossas vontades, desejos e demandas para Deus. Por favor, me compreenda bem. Não existe nenhuma irregularidade em tornarmos conhecidas diante de Deus as nossas petições. Aliás, o próprio Deus nos recomenda fazer isso em Filipenses capítulo 4. O meu ponto é outro. É que a oração e a vida devocional configuram-se como deleite. Configuram-se também como aquele contexto onde Deus trabalha no nosso coração, cura o nosso coração e a nossa alma e reorganiza a nossa vida a partir da sua vida, a partir da sua vontade, a partir dos seus propósitos. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, fez uma afirmação que eu gostaria de dividir com você. Orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Ainda sobre esse assunto da condução e direção de Deus sobre nossas vidas, é indispensável considerarmos que o ponto de partida da rota que Deus tem para nós sempre começa com Jesus. Afinal de contas, Jesus falou a respeito de si mesmo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vontade de Deus para a nossa vida sempre passa por Jesus. Guarde essa lição no seu coração. A ajuda de que você precisa sempre virá do Senhor. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas porque imaginávamos que elas nos ajudariam e talvez elas nem se deram conta de que a gente estava precisando de socorro. E isso acontece tanto de forma voluntária como involuntária. Às vezes as pessoas nos querem bem, sim. Contudo, foram por diversos motivos insensíveis naquele momento e não conseguiram captar a nossa necessidade e por isso não nos auxiliaram. Mas isso simplesmente não se aplica a Deus. Deus está atento às nossas necessidades e nos conhece por inteiro. A ajuda de que você precisa virá sempre do Senhor. A segunda certeza que Davi tinha e que eu e você também devemos ter é que Deus é plenamente confiável. Podemos confiar no Senhor. Aprendemos isso com os versículos de 8 a 14 do Salmo 25. A partir do verso 8, Davi faz uma pausa. Davi propõe uma interrupção. Ele para com os seus pedidos e passa a contemplar a Deus. Ele passa a meditar sobre o caráter do Senhor. Afinal de contas, se Deus não for digno de confiança, eu não vou perder meu tempo orando e crendo. Também precisamos dessa mesma pausa regularmente em nossas vidas, interrompermos os nossos pedidos para apenas contemplarmos, adorarmos e louvarmos a Deus. Deus é plenamente confiável. O versículo 8 afirma que Deus é bom e que Deus é reto. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz, é sempre certo. Se nos sujeitarmos a Deus com mansidão, o Senhor nos ensinará seus caminhos. Todavia, se formos arrogantes, Ele se calará. Versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Davi está ensinando para a gente que Deus ensina a pessoa que é mansa, o indivíduo que é manso. E de acordo com o Novo Testamento, manso é aquela pessoa que submete sua força ao domínio divino. O termo manso no Novo Testamento descreve um cavalo domado. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é sujeitar a sua força ao domínio do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo declarou em Romanos, capítulo 8, verso 32, algo extremamente profundo e impactante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja só, quando Paulo se colocava diante de Deus em oração, ele sabia que estava diante daquele que lhe deu o seu bem mais precioso, seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Paulo sabia
que era muito amado por Deus e tinha a certeza absoluta de que Deus jamais negaria nada para ele que fosse necessário à sua vida e à sua comunhão com Deus. Os que creem, e apenas os que creem, desfrutam da intimidade de Deus. Deus se relaciona e se dá a conhecer a essas pessoas. Olha o verso 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Terceira certeza que Davi tinha e que eu e você também devemos ter: confiar no Senhor nos dá a vitória. A chave da vitória, o segredo da vitória é confiar no Senhor. Aprendemos isso com os versículos 15 a 22. A partir do versículo 15, Davi diz para o Senhor quais são os fardos que estão pesando no seu coração. Às vezes, na nossa vida, alguns assuntos, algumas matérias, algumas impressões, alguns sentimentos pesam no nosso coração e fazem com que a gente fique encurvado, deprimido, chateado, angustiado. Davi coloca essas questões diante do Senhor. Quais foram os inimigos que Davi superou com a ajuda de Deus? Em primeiro lugar, Deus deu vitória para Davi sobre o perigo. Verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Isso ainda não aconteceu, mas Davi tem fé. Deus ainda não o livrou de todos os perigos, mas Davi crê que o Senhor fará isso. O inimigo havia colocado armadilhas no caminho de Davi, mas Davi confiava que o Senhor iria protegê-lo. Isso faz nos recordar da mensagem inicial do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Em segundo lugar, Deus deu vitória para Davi sobre a solidão. Verso 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Em alguns momentos da nossa vida a gente se sente só. A gente quer dividir aquilo com alguém, mas a gente simplesmente não encontra ninguém para dividir aquilo. Existem períodos da vida onde a gente caminha mais sozinho, em que a gente se sente sozinho. Às vezes a gente tem a impressão de que ninguém liga para a gente. Em momentos de solidão, devemos buscar a presença do Senhor. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus para os crentes. Terceiro inimigo que Deus ajudou Davi a derrotar, o inimigo da angústia. Veja o verso 17: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Se nos sentarmos sozinhos num canto e deixarmos o medo e a autocomiseração tomarem conta de nós, jamais cresceremos no Senhor, nem realizaremos grandes coisas. As grandes dificuldades têm o poder, a capacidade de ou nos fortalecer ou nos quebrar. O que essas grandes dificuldades da vida têm promovido na sua vida? Tem fortalecido você ou tem quebrado você? Davi pediu para que Deus intervisse, aliviando as tribulações do seu coração. O quarto inimigo que Deus ajudou Davi a superar: as más escolhas. Veja o verso 18: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. É bem possível que Davi tivesse se arrependido de muitas coisas que ele fez no passado. E é assim com todos nós, não é mesmo? Todos nós temos situações, escolhas, pensamentos, atitudes que fizemos no passado e que a gente se arrepende profundamente no presente. A boa notícia é que Deus é o Deus do perdão. Davi encontrou em Deus absolvição, alívio para as suas cargas. Deus é o Deus do perdão. O Evangelho de Jesus é a mensagem do perdão.
O Evangelho de Jesus é a história do ato surpreendente do próprio Deus descer à terra em Jesus para fazer parte desse mundo alienado, desse mundo pecaminoso. O Evangelho é a notícia de que Deus desceu à terra para suportar o total horror da nossa rebelião contra o amor e de levar todo o nosso fardo e a nossa culpa e de colocar-nos em comunhão com o próprio Deus. E isso rompe com a nossa busca egocêntrica pela nossa própria felicidade, pois tira o centro do eu e dos nossos desejos e coloca no centro Deus e a sua glória. Ainda sobre más escolhas que a gente faz na vida e posterior alteração de conduta, mudança de vida, eu quero dividir com você uma frase muito interessante que foi redigida por Gregório Magno, importante líder cristão dos primeiros séculos da igreja. Frequentemente se torna mais agradável a Deus uma vida ardente de amor após a culpa do que uma inocência que se entorpece na segurança. Davi tinha essas certezas e nós também devemos ter essas certezas. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça. A ajuda de que você precisa vem do Senhor. A vitória é o Senhor quem nos dá. Deus é plenamente confiável. Que o Senhor te fortaleça e te dê graça nesse dia e no restante da sua vida, em nome de Jesus. Amém.